Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que tira o sono de muitos pais de crianças na faixa dos 2 e 3 anos, né? Que são as famosas birras. A gente já falou bastante aqui sobre birra, sobre como acolher as birras, né? As birras irracionais, que são essas que a gente sempre aborda aqui, que são as birras provocadas pela explosão emocional do cérebro primitivo da criança. Mas existe um conceito que a gente precisa ficar atento, que são as birras racionais. E é a famosa manipulação que a criança usa para conseguir o que ela quer. Muitos pais às vezes confundem, né? E acham que todas as birras são essas, são as birras manipulativas. E aí acaba ignorando todas elas. Só que isso é muito ruim, porque quando a birra ela é do cérebro primitivo, a gente aborda de uma determinada maneira. Mas quando a birra é do cérebro racional, a gente tem que abordar de outra maneira. Então eu vou falar aqui sobre essas duas birras. E como diferenciar cada uma delas. Né? Como eu sei quando ela é uma birra do cérebro primitivo e como eu sei que é uma birra irracional. Em primeiro lugar, a gente tem que ver se a criança consegue se controlar espontaneamente, se ela consegue parar a birra quando ela quer. Se a criança entra numa explosão emocional porque ela quer um determinado copo de uma determinada cor, e você dá esse copo para ela, e mesmo assim ela não consegue parar, ela fica se debatendo, significa que é uma birra irracional. Significa que o cérebro dela inundou, né, dos hormônios do cortisol, os hormônios do estresse, e ela não consegue parar, porque ela vai ter que exaurir esses hormônios. Então ela vai chorar, se debater. E aí cabe aos pais apenas mostrar segurança, mostrar que estão ali se elas precisarem, tentar mostrar que ela pode respirar para ela se acalmar, né? Isso é uma birra irracional. Agora, se a criança tá chorando porque ela quer um doce, você falou não para aquele doce, e ela começa a chorar, né? Chorar, se debater, se joga no chão, e aí você fica cansado e fala, ai, tá bom, toma o seu doce. E a criança na hora para de chorar e fica toda feliz e come o doce. Isso é um perfeito sinal de uma birra racional. É uma birra para conseguir o que ela quer. E é aí que os pais precisam abordar de uma maneira diferente. Porque se os pais atendem e toda vez que ela está com essa birra, dá o que a criança quer, ela vai usar isso como uma forma de conseguir o que ela quer. Então ela não vai conversar, ela não vai pedir, não vai argumentar, ela vai sempre chorar, vai ficar sempre nervosa porque para conseguir as coisas, né? Conseguir as coisas na marra. E isso não é bom, não é um comportamento adequado para a vida dela. Eu tenho um exemplo de uma birra assim que aconteceu ontem aqui em casa. Por isso até que eu tô fazendo esse vídeo, porque tá fresco aqui na minha memória esse exemplo. A gente abre a geladeira e eles começam a falar que eles querem tomar água. Só que eles querem água gelada, água da geladeira. E tava frio ontem, né? Tava muito frio. Então eu falei, não, água da geladeira não, vamos tomar água mesmo da temperatura ambiente, que é uma água que tá até fresquinha, né? E eu dei a água pro Lucas, coloquei na mamadeira. E ele, não, eu quero água gelada, se jogou no chão e começou a se debater que queria água gelada, se debateu, e eu falei, tá bom, a sua mamadeira tá aqui, fui fazer o que eu tinha que fazer e deixei ele chorar por um tempo, e aí, logo em seguida veio a Isabela, a água tava no chão, ele tava no chão se debatendo, e ela veio e pegou a água que estava no chão. Na mesma hora, o Lucas parou de chorar, porque agora eles estão nessa fase de muita competição entre eles, né? Parou de chorar, ficou quieto e foi atrás dela para pegar a água, porque ele ficou nervoso, porque ela pegou a mamadeira que ele não queria, que a princípio ele jogou no chão. Mas ele foi atrás dela. E aí ele pegou a mamadeira da mão dela e começou a tomar a mamadeira. Então, isso é um sinal muito claro de que essa birra que ele estava fazendo era uma birra racional, porque ele queria água da geladeira. Agora eles estão com essa curiosidade da geladeira, eles querem explorar as coisas da geladeira, eles acham legal sentir o gelado.
Então não era uma necessidade, ele não estava com sede apenas, ele queria um objeto para ele explorar, né? E se eu cedesse nesse momento e desse a água da geladeira para ele iria aprender que chorando ele iria conseguir. Então, a gente precisa começar a identificar que a criança está fazendo esse tipo de birra e agir de uma maneira diferente. Então, nesse caso, o que eu poderia ter feito? Filho, você quer água da geladeira? Eu entendo que você quer água da geladeira, mas assim não é legal você chorar desse jeito. Assim que você se acalmar e você pedir, a mamãe vai te dar água da geladeira. Você sabe pedir, você sabe conversar. Isso não é legal, isso não é bom. Se fosse uma birra irracional, quando a criança está perdida emocionalmente, eu preciso agir de uma forma diferente, né? Eu preciso validar, eu preciso nomear o sentimento. Então eu falaria: você está nervoso porque você quer água e agora você não pode ter essa água. Você está com raiva, mas já vai passar, vem aqui, né? E a mamãe tá aqui se você precisar. Então a abordagem ela é diferente, ela é uma abordagem mais de você ensinar a criança a lidar com aquela emoção. Numa birra racional, como foi a de ontem, você precisa mostrar para a criança que aquele comportamento não é adequado. Não é adequado ela chorar e se espernear e se jogar no chão porque ela quer água gelada, né? Ela precisa falar, ela precisa comunicar o que ela quer. Inclusive, esse livro aqui, ele é muito legal, é O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel e da Tina Payne. E ele fala sobre esses ataques de birra. Ele chama de birra do andar de baixo e birra do andar de cima. Porque ele chama de andar de baixo esse cérebro primitivo. É muito legal esse livro, tá? Ele dá toda essa explicação de como se desenvolve o cérebro da criança, como que a gente pode fazer para ajudar a criança a desenvolver o cérebro racional, acessar o cérebro racional quando ela está tendo um ataque de birra. Então, essa é a dica de hoje, tá? Pra gente começar a prestar atenção. Geralmente, crianças na faixa entre 2 e 3 anos, ela começa a ter essa transição, ela já começa a ter o cérebro racional, começa a se desenvolver, ela começa a ter um certo autocontrole, claro que ainda muito primitivo, né? Muitas vezes uma birra racional, que começou por realmente um motivo de querer chamar a atenção, de querer conseguir alguma coisa, ela pode se transformar numa birra irracional muito facilmente, dependendo muito da situação. Então, não é que sempre uma criança de 2 anos vai fazer uma birra racional e vai manipular os pais. Mas sim, uma criança de 2 anos pode fazer uma birra para manipular os pais e para conseguir o que ela quer. E cabe a nós, pais, saber identificar uma birra da outra e direcionar de uma maneira diferente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se tiver ficado alguma dúvida e vocês quiserem perguntar, estiver passando por alguma situação, podem deixar dúvidas aqui pra mim no direct ou mesmo nos comentários desse vídeo, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.